Meu nome é Rubens Nagata, exerço a função de diretor técnico da Giro Agro. Primeiramente agradeço ao Grupo Rivelli pela oportunidade de estarmos aqui falando e compartilhando alguns conhecimentos. Parabenizo ao grupo por organizar esse evento e compartilhar com todos os conhecimentos que enriquecem toda a cadeia. Eu vou começar minha apresentação falando sobre a importância da nutrição de plantas. O que é nutrir e o que é adubar? Adubar é colocar o fertilizante, nutrir é entender qual a necessidade da planta e o que eu vou otimizar em termos do que o solo fornece e o que a planta está necessitando. Então isso é nutrição de plantas. E quando a gente fala de nutrição de plantas, a gente pensa no NPK, no adubo. Eu vou aumentar o adubo, vai aumentar a produtividade. A gente sabe já que hoje essa não é a nossa real necessidade, o nosso maior gargalo, tá? E a gente vai ver por esse slide aqui, cedido pelo Dr. Furtini, ex-professor de Lavras, hoje diretor de pesquisa lá na Comigo em Rio Verde. Uma planta bem nutrida, essa foto dessa soja aqui em solução nutritiva com todos os nutrientes. Quando a gente fala de uma deficiência de nitrogênio, a planta amarelada. Quando a gente fala numa deficiência de fósforo, folhas menores e uma planta um pouco menor. E quando a gente fala deficiência de potássio, uma folha mais alongada, tá? Quando a gente tira um dos macronutrientes, a planta teve interferências e seu crescimento reduzido ou de alguma forma foi afetada. Mas olha para nossa surpresa como foi a falta de micronutrientes. A planta mal se desenvolveu, ela não desenvolveu trifólios, ficou totalmente travada. A gente faz um paralelo seguinte. Nós temos uma genética boa, com altas capacidades produtivas, como a CESB mostrou no caso da soja, 143 sacos por hectare. E no caso do milho, uma produtividades muito maiores, 400 sacas por hectare, talvez em outros países, tá? Só que a genética está bem avançada. A nutrição de planta muitas vezes não acompanha essa genética e talvez está um dos gargalos da gente atingir ou chegar mais próximo desses tetos produtivos. A gente vê por essa foto na soja no Rio Grande do Sul com deficiência de zinco. Onde a gente colocou zinco no tratamento de semente, a planta se desenvolveu normalmente. E onde a planta não encontrou zinco no solo e não tinha no tratamento, ela sofreu e não conseguiu se desenvolver. Por isso ela está tão amarelada, tá? Quando a gente fala de nutrição de plantas, quanto de nutriente é o mínimo que a gente devia repor? O mínimo que a gente devia repor é pelo menos aquilo que está sendo exportado pela cultura, tá? Se a gente olhar para micronutrientes no geral, 105 gramas de boro vão embora da nossa lavoura todo ano se eu colher 80 sacas por hectare. 162 gramas de manganês está indo embora da nossa lavoura. Zinco, 181. Então, essas quantidades que a gente chama de exportação é que o grão está levando embora e está saindo do nosso solo. Se a gente repor essa quantidade, a gente garante que o nosso solo não perca a fertilidade nesses nutrientes. Se a gente repor menos, uma hora pode faltar. E quem não põe nada, com certeza no futuro vai ter produção limitada por esses nutrientes. A gente vai seguir um pouco mais adiante aqui, mostrando as nossas doses de tratamento. Nós indicamos para o milho o produto chamado Manzig, a 150 ml por hectare, como a gente vê nesse slide. E o Spin, 100 ml por hectare na cultura do milho. Na soja, a gente indica o Mosic, 150 ml por hectare, e o Spin, 100 ml por hectare. Esse tratamento é o tratamento padrão do grupo Rivelli, hoje usado em 100% da área, tá? Nosso parceiro aí e que já entendeu a importância de oferecer nutrientes desde o tratamento de semente. E nós temos um produto também chamado Spin, que é o que a gente está recomendando para o tratamento de semente, que é uma mistura de extrato de algas que favorece enraizamento. Então a gente está vendo aqui nesses slides como as plantas se desenvolvem melhor quando recebem esse tipo de tratamento. E a parte aérea, o desenvolvimento também se alonga e a gente tem um vigor muito maior de plantas. Com isso, mais raiz, mais resistência à seca também, tá? Então a tecnologia que a gente queria apresentar rapidamente nesse dia de campo
olhar para a nutrição de plantas. Se eu consigo trabalhar uma análise de solo ou de folha, nós vamos trabalhar elementos específicos. Mas como a gente tem o conhecimento da realidade da região, a gente sabe que um molibdênio, um zinco, cobre, um boro, são elementos altamente exigidos e altamente deficientes nas regiões, tá? Então, a dica de hoje nossa, da Giroagro, é um tratamento de semente bem feito para explorar melhor esse potencial genético. Eu vou passar a palavra para o José Eduardo, nosso coordenador técnico. Ele vai explanar um pouquinho mais sobre os gargalos das pulverizações. Da minha parte era isso daí, muito obrigado. E novamente ao Grupo Rivelli, obrigado pela oportunidade. Passo a palavra para o Zé Eduardo. Então, muito obrigado, Rubens. E estou aqui agora para falar um pouco sobre tecnologia de aplicação e trazer umas de nossas soluções da linha Tech. E o que acontece muito hoje no campo? Uma das grandes dificuldades do agricultor está envolvido com o controle de pragas e doenças. E muito disso está vinculado, a princípio, pelo não atingimento das nossas aplicações nos alvos que de interesse nosso, que no caso são as pragas e as doenças. Então, como podemos ver nesse exemplo, aqui está uma aplicação satisfatória, que no caso a chance de controle das pragas e doenças no campo seriam muito satisfatórias. Já que, como a gente não está tendo esse controle nesse caso específico da deriva, a nossa chance de controle do nosso alvo é cada vez menor. E não somente a deriva final vai interferir no controle das pragas e doenças. Quando nós falamos de tecnologia de aplicação, tanto na formação da nossa cauda, que é a deposição dos produtos no nosso tanque, quanto a parte biológica, que é a absorção do produto na nossa planta ou no nosso alvo, também interfere para o controle das nossas pragas e doenças. E vinculado a tudo isso, ainda temos as questões climáticas, como ventos e temperaturas elevadas. Pensando nisso, a Giro então traz uma ferramenta para o agricultor, que é o nosso Aquamax, o adjuvante agrícola que permite melhor eficiência da pulverização no campo. E de que forma ele faz isso? A princípio, lógico, a gente precisa pensar primeiro na ordem de mistura, no que a gente vai depositar no tanque, então sempre colocar o nosso Aquamax para já ir condicionando a cauda e atentar, claro, à ordem de mistura dos produtos. E se possível também fazer um teste de jarra que já vai demonstrar algum problema que pode vir para frente. Mas então o Aquamax dentro do tanque, ele atua tanto condicionando para que os produtos cheguem de maneira limpa, né? Nenhuma coisa que tenha nessa água possa interferir na eficiência deles. Ele ajuda também na relação emulsificante, misturando, fazendo a miscibilidade adequada dos produtos que estão no tanque e também tirando a espuma, né? A espuma que também pode puxar ativos aí que vão fazer que a gente perca a eficiência da aplicação posterior. Já pensando fora do tanque, são no caso, o molhamento foliar, que é aumentar a vida útil dessa gota, fazer com que ela esparrame. Então, quanto maior o alvo de contato e quanto mais contato a gente tiver com a folha, mais esse ingrediente ativo vai estar espalhado pela folha, mais a praga de interesse ali vai ser controlada. Da mesma forma, como maior a vida útil, melhor vai ser a penetração e melhor também o controle. E por fim também, que a gente comentou a princípio, a deriva. A gente tem um exemplo aqui claro, né? Um exemplo prático de como funciona a ação do adjuvante, reduzindo a deriva fora do tanque, que vai fazer com que haja com maior concentração então da aplicação no nosso plantio, no nosso cultivo. Bom, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui passando um pouco de conhecimento. E em caso de alguma dúvida ou interesse na nossa linha, procurar o representante comercial da região. Muito obrigado.